Olá, tudo bem com você? Nós vamos para mais uma videoaula. Hoje nós faremos a nossa aula de língua portuguesa, páginas 52 a 55, tá? Na videoaula anterior eu pedi a vocês que vocês fizessem a leitura desse texto, né? E por quê, né? Esse texto é a base da nossa aula de hoje. Então, você já vem para a aula com essa bagagem, né? Com conhecimento do que a professora vai falar. E também porque a leitura é muito importante, né? Então, eu pedi que vocês fizessem essa leitura silenciosa, ou que vocês fizessem a leitura para alguém da família, respeitando aí a entonação, né? O tom de voz necessário para que todos ouçam a sua leitura. É ponto final, é vírgula, é interrogação, né? Então é preciso fazer essa leitura corretamente a nível de 5º ano, né? Então agora vocês vão acompanhar a leitura comigo. Eu vou ler aqui no livro como se nós estivéssemos na nossa sala de aula mesmo. Eu gostaria assim que vocês se sentissem próximos, acolhidos, né? Próximo à professora, à sua professora, aos seus colegas de turma, tá? Não vai ser possível compartilhar a leitura. Gostaria muito, né? Mas nesse momento não é possível. Então, ouçam a leitura com atenção, acompanhem no seu livro, para que na sequência nós possamos fazer a atividade, tá bom? Então vamos lá. Narrativas de ficção. O conto a seguir faz parte da cultura dos Kikuyus, povo originário do Quênia. Leia-o com atenção para depois responder à atividade, tá? Então, a narrativa de ficção é o primeiro tipo de narrativa que vocês vão ver aqui nessa unidade. Então, nós começamos falando sobre o mundo imaginário, vocês observaram lá a imagem do menino, né, como se fosse um capacete feito de papelão, sentado em uma nuvem, né, com vários planetas à sua volta. E aí nós conversamos um pouco sobre isso, né, e falamos um pouquinho sobre essa questão do imaginário, da ficção, que é aquilo que é criado, que não é real, né? Então, apesar de naquela imagem ter elementos reais, o menino estava imaginando que ele estava naquele lugar, né? E agora a gente vai fazer a leitura de uma narrativa de ficção. Quando eu falo em ficção, né, por exemplo, os filmes que nós assistimos, tem muitos filmes de ficção, porque é uma história que foi criada, ela não narra, ela não conta uma história real que aconteceu, né? Então é uma história fictícia, é uma história de ficção, que foi inventada, tá? Então vamos lá. Waco e a Grande Águia. Muito tempo atrás, havia uma menina de nome Waco, pertencente a uma família bastante rica. Waco era uma criança muito graciosa, embora fosse muito diferente de todas as demais, porque comia carne diante de todos, como somente os homens faziam. O pai estava feliz com sua filha. Ele gostava de vê-la comportar-se como um menino. Durante o dia, ele levava o Waco para pastorear e mungir os animais. À noite, ele permitia a menina entrar na tíngira, onde, juntamente com os outros homens, comiam carne e contavam histórias. A mãe de Waco não estava por nada satisfeita com essa situação, mas nem ousava discutir sobre isso com o marido. Mesmo quando crescia, Waco comportava-se igual a um rapaz. A mãe estava cada vez mais preocupada com a filha e pensava: quem vai querer casar-se com uma moça do jeito de Waco? Realmente, ela era uma bela moça, mas era também forte como um rapazote, por causa da carne que ela sempre havia comido em abundância. Ninguém pediu-a em casamento e ela dedicava-se ao trabalho. Afinal,
estava contente em viver assim. Só mais tarde, a mãe teve coragem para falar pessoalmente com o pai sobre o comportamento da filha. Mas, quando falou, o marido não ficou furioso, como imaginava a mulher, porque percebeu que ele mesmo havia errado ao tratar a filha como se fosse um menino. E agora, o que fazer? Por sorte, um dia um rapaz a viu e apaixonou-se por ela. As famílias se reuniram e começaram a estabelecer o dote. Os pais de Waco estavam satisfeitos, quase não acreditavam no que viam, e por isso apressaram-se em concluir as tentativas. Devemos combinar logo as coisas, antes que percebam que Waco se alimentava como um homem, disse a mãe ao pai de Waco. Deixe comigo, disse o pai. Chamou Waco à sua tíngera e, quando estavam a sós, disse-lhe: Waco, de agora em diante, você não deverá mais comer carne diante dos outros. Está bem, obedecerei, meu pai, respondeu ela. Em breve tempo, aconteceu o casamento. Nos primeiros meses após o casamento, as coisas transcorreram muito bem, e Waco comportou-se com uma tendência como uma autêntica mulher, embora isso lhe custasse grandes sacrifícios. Mas, vez por outra, quando ninguém estava vendo, ela comia um saboroso pedaço de carne. Passaram-se anos e Waco teve muitos filhos. Mas, de vez em quando, se questionava: por que os homens são tão injustos com as mulheres? Mais cedo ou mais tarde, eu vou me rebelar. E logo o Waco começou a falar com as outras mulheres. Disso todos ficaram sabendo. O marido, preocupado, perguntou-lhe: Waco, é verdade o que dizem sobre você? Que você não respeita mais as leis do vilarejo? Waco tomou coragem e lhe respondeu: sim, é verdade. Quero que as mulheres tenham os mesmos direitos dos homens. O marido disse: Waco, você me deu muitos filhos, e por isso eu tenho um grande respeito por você, mas nunca mais darei carne para você comer. Daquele dia em diante, a notícia da rebeldia de Waco se espalhou pelo vilarejo. Porém, ela tornou-se muito admirada e respeitada pela sua coragem. Houve inclusive quem disse: Waco tem razão, as mulheres devem ter mais direitos. Todas as noites, ao ar livre, os homens, moços, anciãos, comendo carne assada na fogueira, discutiam sobre esse problema. Em uma das noites, um deles comentou: eu sei que as mulheres Maasai têm muito mais direitos do que as nossas mulheres. Aí a discussão esquentou e discutiram muito até o amanhecer. A certa hora apareceu no céu uma grande águia, uma águia diferente de todas as águias já vistas. Os homens assustados fugiram e a águia desceu sobre o fogo aceso, apanhou toda a carne assada e voou longe. Os homens correram atrás dela e viram que o grande pássaro desceu na direção de Waco, onde Waco estava trabalhando. Viram a águia pousar, colocar a carne junto ao Waco e de novo voar na floresta do Quiriniaga. Quando os homens alcançaram Waco, encontraram-na sentada comendo carne. Assim voltaram e contaram tudo aos anciãos. Daí em diante, tomaram a decisão de conceder às mulheres o direito de comer carne, pois Deus assim o quis. Os habitantes do vilarejo de fato interpretaram o voo da águia para a floresta sagrada como um sinal de Deus. Então agora nós vamos realizar as atividades referentes a esse texto que eu acabei de fazer a leitura para vocês e que vocês também já fizeram a leitura em casa, né? Então, aí no livro de vocês nós temos o texto, né? Aqui, quinto ano, nós temos, né, o glossário.
Então, no texto apareceu a palavra história, sem o H, né? E sem o I. Então, era o modo antigo de chamar as histórias inventadas. Então, antigamente, né, antes de reformas ortográficas, nós escrevíamos histórias para histórias que eram contadas, que eram inventadas, tá? Mas não há necessidade mais dessa utilização, ok? Mungir é o mesmo que ordenhar ou tirar leite, tá? Tingira é a cabana do pai. Sempre é importante ler essas observações. Dotes são os bens recebidos por uma pessoa ao casar-se. Ele varia de cultura para cultura, tá? Quiriniaga é para os Kikuyos, desculpa, um monte sagrado habitado por Deus. Maasai é o nome do outro povo que também vivia no Quênia, além dos Kikuyos, tá? Agora vamos iniciar, né, essas atividades para que vocês possam realizar aí em casa. Então, onde se passa a história que você leu? Você vai buscar lá no texto, né, onde é que aconteceu essa história, tá? Número 2, copie do texto uma expressão que indique que essa história aconteceu. No texto tem alguma expressão, algo que mostre que essa história aconteceu, tá? Número 3, marque com X as expressões que marcam a passagem do tempo no conto, tá? Aí, à noite, por sorte, realmente. Então, o que tá marcando tempo, né? Que a história está passando, que as coisas estão acontecendo. Quem é o protagonista dessa história? Ou seja, a personagem principal, quem é? O que tornava o Wako diferente das outras meninas da sua tribo? 6. Por que a mãe de Wako não estava satisfeita com a criação da filha? Por que ela nem ousava discutir sobre isso com o marido? Converse com os colegas e o professor, né? Então, eles tinham uma cultura, né? A esposa, a mulher de uma maneira geral, né? Tinha essa questão de respeito, de submissão ao seu marido. Então, ela falar com o marido sobre as atitudes que o marido tinha tomado na criação da filha, às vezes poderia soar como uma afronta, né? Como se a esposa estivesse enfrentando o seu marido, tá? Então, por isso que ela, mesmo não estando satisfeita, mesmo não concordando com as atitudes do marido, mas ela se calava, tá? Pela questão cultural, de que a mulher, né, no caso, tem que ser submissa, obedecer ali as decisões do marido, tá? 7. Copie do texto uma frase que revela a maior preocupação da mãe de Wako. Qual que era a maior preocupação dela? 8. De acordo com o conto, o Wako era forte por causa da carne que comia em abundância. A carne é uma das maiores fontes de proteína na alimentação humana, que é um nutriente muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Faça uma pesquisa e registre a seguir outros 5 alimentos ricos em proteína, tá? Então, além da carne, o que mais é rico em proteína? 9. Qual é o conflito gerador do enredo? Ou seja, o problema em torno do qual se desenrola toda a história, tá? Então, qual é o conflito? Qual é o problema que eles tinham aí e que gerou toda essa história? Foi os conflitos entre o Wako e seu marido, que a proibiu de comer carne, ou o fato de Wako ser a única mulher de sua tribo a comer carne na frente de todos, né? Qual das duas opções? Por que o Wako se rebela após o casamento? Qual acontecimento fantástico resolve o conflito? O que aconteceu, né, de extraordinário, de fantástico, que resolveu esse conflito para o Wako? 12. Você acredita que essa história aconteceu ou poderia ter acontecido na vida real? Por quê? Você acha que essa história poderia ter acontecido? Aí você vai dizer por quê, tá bom? Então aqui, ó, eu quero que vocês grifem. O texto Wako e a Grande Águia é uma narrativa de ficção. Narrar significa contar uma história
E há diversas maneiras de se fazer isso. Nos jornais e em portais de informações, por exemplo, todos os dias há histórias sendo contadas por meio de notícias. O que diferencia as narrativas de ficção das outras narrativas é a presença da imaginação humana. Essas narrativas são inventadas e costumam ser repletas de elementos fantásticos, aqueles que só existem na fantasia. Então aqui, ó, eu quero que vocês grifem todo esse parágrafo explicativo aqui, tá bom? No livro de vocês. Então, as narrativas de ficção, elas, né, são criadas, inventadas e exigem muito da imaginação humana. Você vai contar a sua história e você vai colocar elementos fantásticos, elementos que só existem na nossa imaginação. Você pode utilizar elementos reais, porém dentro de um contexto imaginário, né? Por exemplo, no texto da Waco, a águia vem, pega a carne e leva onde a Waco está, né? Então, a águia é real, é um elemento real, mas o que ela fez dentro do texto não é algo possível dentro da nossa realidade, certo? Então, isso é imaginário, foi da imaginação do autor do texto, tá bom? Então, vocês vão responder aí essas questões, tá? Com bastante capricho. E aí nós temos também a tarefa, porque lá na questão 8, falava sobre a carne, né, ser rica em proteína e pede para você colocar mais 5 produtos que sejam ricos em proteína. Então você vai fazer uma pesquisa e vai registrar no seu caderno, né, quais são os alimentos ricos em proteína, tá? Deixa registrado lá, não esquece de fazer o cabeçalho, a orientação, né, que é uma atividade referente à interpretação do texto, questão 8, página 55, bem organizado, tá bom? Bom trabalho para vocês, bons estudos, continuem se dedicando, tá? Tudo de bom e até a nossa próxima aula. Tchau!